Ó, a segmentação, que a gente chama ela de segmentação discoidal, é um tipo de segmentação, pessoal, que ela vai ocorrer em forma de discos aqui, ó. Tá vendo? Aí veja, é típico dos ovos telolécitos e atinge apenas a região da célula sem vitelo, tá? Lembrando que o vitelo é justamente essa região aqui em rosa, essa região aqui embaixo, tá certo? Aí veja, isso vai acontecer em aves e répteis e peixes. A segmentação superficial ocorre em ovos centrolécitos. As células ficam na superfície do ovo, tá? Justamente nessa região aqui. Cadê? Aqui, ó. Veja, o núcleo se divide várias vezes sem a divisão do citoplasma. Os núcleos migram para a periferia e começa a delimitação das células pela divisão do citoplasma, tá? E aí essas células, elas ficam na superfície do ovo. É esse tipo de segmentação que vai acontecer em artrópodes. Então, quando vocês forem estudar, vocês só vão fazer essa assimilação, né, sobre a segmentação. Então, vocês vão ver o tipo de ovo e o tipo de segmentação que ele vai desenvolver. E o tipo de ser que vai ter esse tipo de segmentação. Por exemplo, os... Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome dele. Ó, os ovos que são oligolécitos, eles têm um tipo de segmentação igual e eles ocorrem em mamíferos. Os telolécitos ele tem um tipo de segmentação desigual e eles ocorrem em anfíbios. E assim sucessivamente, vocês vão fazendo as assimilações. Dúvidas? Nenhuma. Pronto, eu vou até tirar foto aqui desse quadro, porque aqui ele tem, resumidamente, ele está explicando tudo. Vou mandar lá para vocês. Ué, pronto, vamos para as outras fases agora, né, dessa segmentação. Vejam, então, o ovo, o zigoto, ele vai sofrer as primeiras clivagens até se transformar na mórula. E a mórula é o quê? Ela é um embrião de forma maciça, esférica de células, dada após as sucessivas divisões celulares. A partir da mórula, a gente entra na fase de blástula. Então, como é a blástula? A blástula, ela tem uma forma também esférica, né, globosa, com uma única camada de células, que a gente chama de blastoderma, que ela delimita todo o embrião. E no centro existe uma cavidade cheia de líquidos, e o nome dessa cavidade a gente chama de blastocele, tá certo? Então, veja, primeira fase embrionária, zigoto. Segunda fase, mórula. Lembrem que a mórula ela é maciça. Terceira fase embrionária, blástula. A blástula ela vai possuir uma cavidade cheia de líquidos. Os blastômeros vão formar a blastoderme, que fica revestindo esse embrião. E essa cavidade cheia de líquidos é chamada de blastocele. Dúvidas?
Passei. Pronto. Eita, que a internet dele tá boa. Então vejam aqui, pessoal. Aqui eu tenho imagens de microscopia eletrônica. E daqui vocês conseguem ver o momento em que as células estão realmente se dividindo. Deixa eu perguntar aqui a vocês, que fase embrionária seria essa? Zigoto. Zigoto. E essa daqui? Antes da blástula, esqueci o nome. Mórula. Isso. Lembra de amora, que ela é toda cheia de célulazinhas. Lembra uma amora, certo? E aqui? A blástula. Essa é a blástula, tá? A gente pensa, veja que no desenho a gente não consegue diferenciar, por exemplo, se ela tem cavidade ou não, né? A gente não consegue saber disso. A gente só vai saber realmente que essa é a blástula porque ela tem muitas células. E como eu falei a vocês, a mórula ela só vai ter 16 células. Passou disso, ela já entra no estágio de blástula. E essas blástulas, esses blastômeros, eles vão formar justamente essa camada que vai revestir essa cavidade de líquidos, que é o blastoderme. Deixa eu apagar aqui. Gastrulação, vamos lá. A gastrulação, pessoal, ela é a próxima fase. Então, vejam, a gastrulação é um processo de formação de gástrula, tá certo? Então, cuidado nesses nomezinhos para vocês não se confundirem. Então, ele se caracteriza pela presença de duas camadas de células, duas camadas celulares. A gente já tem aqui uma diferenciação celular, tá? A gente só consegue trabalhar com células-tronco até a blástula. A gente só consegue colher células-tronco embrionárias quando a gente tem a blástula. Depois da blástula, a gente já não consegue mais. Por quê? Porque a gente já tem uma diferenciação celular. Então, vejam. Aqui tem uma gástrula, tá vendo essa parte colorida? As células azuis, elas já estão diferenciadas dessas células amarelas, que é quando eu tenho a formação da endoderme e da ectoderme. Tá? Depois a gente vai ver o que é isso. Aí vejam, gastrulação ela se caracteriza pela presença de duas camadas celulares, podendo ocorrer por embolia, formação da gástrula por invaginação de um dos polos da blástula. Vocês não entenderam nada. Vamos lá. Eu tenho aqui uma blástula, tá? Então, como é que ocorre a formação da gástrula? Simplesmente uma invaginação celular. Eu cortei aqui no meio, ó, tá vendo? Ó, é cortado. Fiz um corte. Aqui, ó, uma invaginação celular ela vai ocorrer, tá? Até ela ficar dessa forma, certo? Isso é o que a gente chama de embolia, processo de embolia. Formação da gástrula por invaginação de um dos polos da blástula, tá? Aí vejam, a formação da gástrula nos vertebrados a partir do recurvamento do disco embrionário. Então, é assim que vai acontecer no caso dos vertebrados, certo? Geralmente, pessoal, a gástrula ela não tem diferenciação nenhuma. Ela é igual para bem parecida para todos. Quando a gástrula é formada, forma-se os dois primeiros folhetos embrionários, que é a endoderme e a ectoderme. Existem alguns animais, por exemplo, as esponjas do mar, que ela só vai possuir esses dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. É o que a gente chama que são animais diblásticos, tá certo? Porque eles só formam dois folhetos embrionários. Todos os outros animais, eles vão ser triblásticos, porque eles já formam três folhetos embrionários. E qual é o outro folheto embrionário? É o mesoderme, que a gente vai ver na próxima fase. Alguma dúvida?
Nenhuma. É fácil, É, é chato, tranquilo. mas é fácil. Ó, vejam aqui o desenho para que vocês vejam. Aqui eu tenho um zigoto se multiplicando. Ocorreu a formação da blástula. E aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ó, vai acontecer uma invaginação, certo? E aí vai se formar os dois folhetos embrionários iniciais, que é a ectoderme e que é a endoderme. E esses folhetos embrionários, eles servem para quê? Então, vamos lá. Como ocorrer uma diferenciação de células aqui, eu vou ter duas classes de células aqui. Então, eu vou ter as células da endoderme e as células da ectoderme. A ectoderme, ecto significa fora e endo significa dentro, certo? Aí vejam, a ectoderme, essas células elas vão formar todo e qualquer tipo de revestimento do meu corpo. Então, por exemplo, a pele, no caso, a epiderme, certo? Não é a pele toda em si, é a epiderme apenas. A gente vai ter também a formação do esmalte dentário, a gente vai ter a formação do globo ocular, a gente vai ter formação de unhas, pelos, certo? Todos os anexos da pele, tá? Glândulas, algumas glândulas, né? Glândulas sebáceas, sudoríparas, vão ser formadas a partir da ectoderme. E a endoderme? A endoderme vai começar já a formação de alguns órgãos internos, certo? E a gente vai ver isso, por exemplo, quando a gente estiver vendo a formação dos órgãos, tá? Então, é para isso que esses folhetos embrionários servem. Aí vejam só. Essa parte aqui, que a gente chama de blastoporo, é justamente a abertura que gera a partir da formação da gástrula. E é justamente essa abertura que vai dar origem ao tubo digestório, tá certo? Aqui, novamente, falando sobre os folhetos embrionários, a gente vai ter os animais que vão ser diblásticos, que são animais que apresentam apenas dois folhetos embrionários, como, por exemplo, as esponjas do mar e os quinidários. Eu esqueci dos quinidários também. Esponjas do mar e quinidários são os únicos animais que são diblásticos. A partir deles, todos os outros vão apresentar três folhetos em seu desenvolvimento embrionário. E aí a gente chama eles de triblásticos. Tá certo? Dúvidas? Não? Não, não. Pronto, Não. vamos lá. Então, vamos fazer um resumo aqui. Primeira fase do embrião, zigoto. Segunda fase do embrião, mórula. Terceira fase do embrião, gástrula. Não, blástula. Quarta fase do embrião, gástrula. E a quinta fase do embrião, da embriologia, é o que a gente chama de neurula, certo? Que é onde ocorre a neurulação. E o que seria a neurulação? Gente, é a fase do desenvolvimento embrionário dos animais que são cordados. O que é isso? São animais vertebrados, certo? Que ocorre imediatamente posterior à gástrula, durante qual se forma o tubo neural, tá? Então, resumidamente, a neurulação é a fase do desenvolvimento embrionário, onde será formado o tubo neural do embrião, tá certo? O sistema nervoso, vamos dizer assim, tá? Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma, né? Pronto. E após a neurulação, a gente entra agora no processo de organogênese. O que seria o processo de organogênese? É a fase em que o embrião já começa a formar os seus órgãos, tá certo? É a fase onde ocorrem estágios em que as células elas se diferenciam em tecidos, certo? Especializados para a formação de órgãos específicos.
Beleza? Vou ver aqui uma coisa. Ó, neurulação. Então, voltando aqui na neurulação. A neurulação é a formação da placa neural, né, do animal, do sistema nervoso. Primeira formação de células nervosas do animal. Então, inicia-se com uma diferenciação celular a partir da ectoderme, tá certo? Então, a ectoderme é quem vai fazer a diferenciação para a formação da neurula. E a primeira fase é a formação da placa neural. Cadê aqui? Ó? A placa neural. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, formação da placa neural, certo? E aí ela vai se diferenciando, ó. Vejam que ela vai se diferenciando até formar um tubo. É como se ela fosse se fechando, tá certo? Até formar um tubo, que é o que a gente chama de tubo neural. A partir disso, vai dar-se origem, por exemplo, à medula espinhal e ao cérebro do animal. E a formação da célula nervosa, que é o neurônio. Dúvidas? Nenhuma. Então, no caso, a ectoderme é responsável pela formação do cérebro? Não, ainda não, veja só. A gente tem aqueles dois primeiros folhetos, né? A ectoderme e a endoderme. A partir da ectoderme, forma-se a placa neural. E a partir da placa neural, forma-se o tubo neural. Veja que é por fases. O tubo neural, depois de diferenciado, a gente já não vai ter mais células da ectoderme. A gente vai ter agora células já nervosas. Tá? E a partir dessas células nervosas do tubo neural, vai ser formado o sistema nervoso. Então, por isso que eu não posso dizer que a ectoderme forma o sistema nervoso. Tá? A ectoderme, ela forma a placa neural. Entendeu? E a placa neural é quem vai formar o sistema nervoso. Tá? Eu posso dizer que a ectoderme forma um tubo neural também. Não tem problema nenhum. Certo? Lembra que é uma coisa que vem após a outra. A gente nunca pode ir direto. Dúvidas? Beleza, entendi. Não, não. Basicamente, Jonas, todas as células, tudo vai se formar a partir das primeiras células, né? Da célula da mórula e da blástica. No caso, todas as células, tudo que tem no nosso corpo vai ser formado a partir da blastoderme, que é o primeiro folheto embrionário de todos, blastoderme, onde eu vou ter um único tipo de célula, certo? Aham. Ó, vamos lá, vejam como ele se forma aqui. Vejam. Então, aqui, ó, é justamente onde tem a placa neural. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, aqui. Tá vendo? É justamente a região que vai formar a placa neural. Então, vejam que quando esse embrião sofrer essa invaginação aqui, ó, tá vendo que ele está sofrendo invaginação? Então, essa célula vai encontrar com essa outra aqui e vai formar o que a gente chama de tubo neural. Vejam. Tá vendo? É justamente essa diferenciação aqui celular que vai formar o sistema nervoso, em partes. Aí, vejam, essa parte aqui em rosa é justamente a ectoderme, tá? É justamente isso aqui que vai formar todo o revestimento, tudo que há de revestimento no corpo do animal. Pelos, unhas, esmalte dentário, a epiderme da pele. Essa parte avermelhada é justamente a endoderme, que é o que já vai formar aqui alguns órgãos dos sistemas dos animais, e aqui em amarelinho a gente tem a mesoderme, certo?
cada diferenciação celular dessa forma um órgão, um sistema específico no corpo, que a gente vai ver quando a gente for ver o processo de organogênese. Alguma dúvida com relação àquilo lá? Não. Não, né? Aí vamos lá. Processo de organogênese agora. Vejam que a gente tem os 3 folhetos básicos embrionários. E cada folheto desse vai formar uma parte aí do corpo do animal, certo? Aí vejam aqui, por exemplo, ectoderme. Vejam que aqui em ectoderme a gente tem aqui a formação do sistema nervoso. Só que a gente sabe que a gente vai cortar isso aqui, sistema nervoso, e a gente vai colocar tubo neural. A partir do tubo neural é que se forma o sistema nervoso, certo? Para ficar mais específico. Por quê? Porque já caiu, por exemplo, em vestibular, a formação do tubo neural a partir da ectoderme, certo? E aí, para vocês não se confundirem na hora de fazer as provas. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Voltando. Então, vejam lá. Ectoderme, formação da epiderme, formação do tubo neural, formação dos epitélios de revestimento das cavidades nasais, anal e bucal, ou seja, epitélio de revestimento de todo o trato digestório, tá? E de todo o epitélio de revestimento, por exemplo, dos animais, pelos, unhas, esmalte dentário e por aí vai, certo? Mesoderme. Vamos para ectoderme logo. Endoderme. Formação do fígado, do pâncreas, sistema respiratório, epitélio de revestimento do tubo digestório. Peraí. Eu errei aqui quando eu falei para vocês. No caso ectoderme, ele só vai formar o epitélio do revestimento de cavidades nasais, anais e bucais. Todo o restante do epitélio de revestimento do tubo digestório é formado pela endoderme. Então, cuidado aí, viu, gente, para não se confundir. Tá certo? E a mesoderme vai formar a maior parte dos tecidos dos animais. Tá? Então, ele vai formar aqui já a derme. Vocês sabem qual é a diferença de epiderme para derme, né? Hã? Pessoal, Eu acho que eu sei. fala aí pra gente. Eu só sei que um é mais, tipo, superficial ao outro. Eu acho que é a derme. A Isso, derme é veja. mais superficial e Aí, a outra é não. mais embaixo. Vá pela lógica, vê só. Ectoderme, fora tudo que é superficial. Então, veja, a epiderme é quem forma a camada superficial da pele. Já a derme é a camada é a camada intermediária. E a gente ainda tem a hipoderme, que é a camada gordurosa da pele, certo? Então, por exemplo, a mesoderme, ela vai formar a derme, tá? E também forma a hipoderme, porque a hipoderme é tecido conjuntivo. E todos os tecidos conjuntivos são formados pela mesoderme também. Tá certo? Então, aqui voltando. Mesoderme vai formar a derme da pele,
vai formar os músculos, cartilagens, ossos, tecidos conjuntivos, sangue, medula óssea, tecido linfático, sistema urinário e sistema reprodutor. Então, vejam que a mesoderme, ela forma basicamente quase todos os tecidos dos seres, certo? Dúvidas? Não, não. Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui tem um quadrozinho, um resumo, que eu vou tirar a foto e mandar para vocês de novo. Espera aí, viu? Ó, aqui, pessoal, é um esquema que ele mostra desde da forma, primeira forma, né, embrionária, que é o ovo ou o zigoto, até a última fase, certo? Que é com a formação dos folhetos embrionários. Então, veja, aqui a gente tem o ovo, que é o zigoto, certo? Segunda fase, mórula. Terceira fase, blástula. Quarta fase, gástrula, tá? Aí vejam só. É importante que vocês saibam o seguinte. Tudo isso vai ocorrendo desde o momento que ocorre a fecundação, certo? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui onde tem o desenho do útero, para mostrar a vocês, para ficar mais fácil. Aqui não tem, deixa eu ver aqui outro. Não tem. Deixa eu pegar aqui no Google, para vocês verem. Ó, vejam aqui essa imagem. Deixa eu aumentar aqui a luz. Então, vejam, pessoal.
Aqui, ó, no ovário, é onde vai acontecer o que? A ovulação. O que é a ovulação? Quem lembra? Que é quando o ovário ele libera o ovócito para ser fecundado, não é? Então, pronto. Então, os espermatozoides eles vão correr todo esse processo, ó, todo esse caminho aqui até que ocorra a fecundação na tuba uterina. Quando o espermatozoide fecundar o ovócito, a gente vai ter a formação do ovo ou do zigoto, certo? E aí, vejam que ele vai, depois de fecundado, ele vai se desenvolvendo, ó, até chegar no seu estado de mórula, que está aqui. A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele também vai percorrendo todo o caminho da tuba uterina, certo? Quando ele chega no seu estado de gástrula, que é esse estado aqui, ó, tá vendo? Ocorre o processo de nidação. O que seria o processo de nidação? É a implantação do embrião no útero. Nessa região aqui, ó, que a gente chama de endométrio. Isso é o processo de nidação, que é quando o embrião ele se implanta no útero. Se por um acaso esse processo ele não ocorrer, então a mulher entra no processo que a gente chama de aborto espontâneo, tá certo? O embrião não se fixou ao endométrio uterino, certo? Então logo ele vai ser expelido pelo corpo. Tá bom? Dúvidas? Não. Não, né? Então vejam aqui, ó. Se ocorrer o processo de nidação, a gástrula ela vai começar a se desenvolver normalmente. Aí vai começar a formar todos os outros folhetos embrionários e o embrião ele vai se desenvolvendo. Deixa eu voltar para o slide. Pronto, eu vou tirar aqui foto desse outro esquema para mandar lá para vocês. Pronto, pessoas. Só faltam 2 minutos. Por hoje é só, certo? Beleza. Tchau. Valeu, Rian. Tchau. Tchau. Tchau.